Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos em mais uma quarta-feira na presença do Senhor, aonde eu tenho a oportunidade de fazer menção da palavra. Você já conhece muito bem e sabe que todas as quartas, 2 horas, eu entro ao vivo pela minha página no Facebook, pr.rodrigosantana com 2 N's, e também entro pelo meu Instagram. Nós estamos ao vivo agora pelo Facebook e estamos também pelo meu Instagram. Se você está no YouTube e está assistindo agora ao vivo também, ao vivo não, já gravada essa mensagem, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos, manda para os seus colegas, para alguém que você ama, que precisa ouvir uma palavra de Deus nesse momento, tá bom? Os dias têm sido tão maus e eu tenho certeza que a palavra de Deus ela é necessária para o tempo que a gente está vivendo. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 1, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz, que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives, mas estás morta. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda, arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante de meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O texto que eu acabei de ler está lá em Apocalipse, capítulo de número 3, o verso é o de número 1. Eu li do verso 1 até o verso de número 6. Você sabe muito bem que aqui vai falar a respeito de uma igreja. Na verdade, é uma das igrejas que se refere. Aqui é a 5ª carta à igreja de Sardes. E João, ele vai trazendo para nós aqui algumas características que essas igrejas possuem. Exemplos que são bons a serem seguidos e outros exemplos que não devemos praticar. No caso, a carta que eu li, a 5ª carta, é para uma igreja específica, por nome de Sardes. Haja vista que o livro de Apocalipse ele não pode ser interpretado tudo que você lê de maneira literal, porque grande parte dele é escrito de maneira simbólica. Então, eu preciso entender qual é o sentido que o texto quer trazer para nós, né? Por exemplo, só um detalhe simples para eu começar a aplicar. Carta ao anjo da igreja que está em Sardes. Papel, carta, não pode ser literalmente escrita a espírito. Então não é ao anjo. Essa carta aqui não é colocada ao anjo. Essa carta aqui não é levada ao espírito. Por mais que chegue estranho. Chega até a ser estranho. Algumas pessoas interpretam aqui que aqui é literalmente um anjo. Mas quem tem pelo menos uma consciência bíblica sabe que o sentido aqui é simbólico. Então, carta ao anjo da igreja não é o espírito que há dentro da igreja, mas o pastor que coordena essa igreja, que administra essa igreja, que apacenta essa igreja. Pelo menos a maior parte dos teólogos acreditam nessa vertente. Quando se refere ao anjo da igreja, está se referindo ao próprio pastor. Então, há uma responsabilidade dele mediante a Sardes. Você percebe logo de cara que Deus não vem cobrar ovelha. A cobrança aqui não é com a ovelha, a cobrança aqui primeiro é com o pastor. A carta é para o anjo, que está levando a igreja, que está conduzindo a igreja, que tem a responsabilidade de guiar a igreja, né? A responsabilidade é muito maior para a vida de um pastor do que para a vida de uma ovelha. Se você ler Ezequiel capítulo 34, a Bíblia diz: ai dos pastores que se apacentam a si mesmo e não as minhas ovelhas, né? Então há um peso, uma cobrança sobre a vida daquele que pastoreia. Agora entenda,
Quando a Bíblia fala do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, aonde muita gente também erra, a Bíblia não está se referindo nesse pastor homem. Porque o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Veja bem, nenhum ser humano consegue dar a sua própria vida por gente que ele não conhece. Dentro de uma razão, ele não faz isso. Segundo, quando a Bíblia fala do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, a Bíblia está se referindo a Cristo. Cristo é o nosso bom pastor, que deu a sua vida por amor a nós. Então esse é o sentido do bom pastor. Agora, a função do pastor é guiar, é conduzir, é apacentar. Deus vai cobrar isso do pastor, né? Na oportunidade que ele teve de falar a verdade e ele resolveu falar mentira. Na oportunidade que ele teve de ensinar o caminho e ele resolveu falar coisas que eram pertinentes aos seus desejos, às suas vontades. Deus vai cobrar do pastor. Então ao anjo que está em Sardes, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve a ele e diz: eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Perceba, o próprio Deus aqui traz para nós a essência de Sardes. É uma igreja que tem título, é uma igreja que tem nome, é uma igreja que se mantém de rótulo, mas é uma igreja que perdeu a sua essência. Tem nome que está viva, mas está morta. Ela guarda o rótulo que está viva, mas caminha numa mentalidade sem essência. E o que faz Sardes permanecer dessa maneira é uma palavra chamada iniquidade. Você sabe que a iniquidade, ela é a evolução do pecado, né? A galera do Instagram que está falando que está travando muito, vai pro Face. O pessoal do Face está assistindo tranquilo, tá bom? A iniquidade, ela é a evolução do pecado. Ela cauteriza a mente do cidadão a ponto do ser humano achar que aquilo que ele está fazendo é certo e na verdade é errado. Dele não se incomodar mais com os erros, não se incomodar mais com os pecados, com as falhas, mas começarem a viver uma vida de iniquidade, de prática de pecado, sem o desejo de passar pelo arrependimento. É isso que está acontecendo na igreja de Sardes. Eles têm fama que estão vivos, eles têm títulos que estão vivos, eles têm o rótulo que estão vivos, mas a mentalidade deles e a maneira como eles estão vivendo estão mortos. Sabe? É uma igreja que perdeu a sua essência. Aí Deus se manifesta dizendo: eu sei as tuas obras. Ou seja, quando Deus fala eu sei as tuas obras, Ele está dizendo: eu conheço vocês como vocês são, que tem fama de que vive, mas está morta. Eu conheço vocês por trás do paletó, eu conheço vocês por trás da gravata, eu conheço vocês por trás do púlpito, eu conheço vocês por trás das longas orações que são feitas em público, eu conheço vocês por trás da maneira como você se apresenta com os outros. Eu sei as tuas obras. Quando Deus se expressa dizendo eu sei as tuas obras, Ele está dizendo o seguinte: eu conheço a tua essência, que tem fama de que vive, mas está morta. Parece muito com muita gente da nossa geração, né? Tem fama de que vive, mas está morta. É uma geração como a igreja de Sardes, que às vezes sabe cantar muito bem, prega muito bem, toca muito bem, glorifica muito bem, pula, vai para a igreja todo dia. E como pode alguém que tem uma rotina estar morto? Porque são pessoas que vivem uma vida de aparência e não uma vida de essência. E a proposta do Evangelho não é você ter uma vida de aparência. A proposta do Evangelho é você ser uma vida com Cristo. A proposta do Evangelho não é você ter, é você ser. Não é você ter aparência, é você ser essência. É você carregar uma vida de verdade. A proposta do Evangelho é transformar você por dentro, para que aquilo que está por dentro venha refletir naquilo que está por fora. E não você carregar um rótulo do lado de fora, mas estando aqui dentro vazio.
onde o próprio Jesus disse assim: sepulcro caiado, né? Jesus falou para os fariseus: vocês são sepulcro caiado, ou seja, tem uma boa aparência, tem uma boa estética, tem uma aparência que está vivo, mas na verdade por dentro tão vazio, tão morto, não tem nada por dentro. Deus está mais preocupado com o que está aqui dentro do que com as coisas que estão do lado de fora. É parecida com a igreja de Sardes, porque é uma geração que luta para manter status, luta para manter fama, luta para manter nome, luta para manter título, mas perde uma vida de essência. Aí Deus diz: eu sei as tuas obras, que tem nome que vive, mas está morta. Olha que interessante. Deus está dizendo o seguinte: a minha ótica é diferente da maneira como as pessoas enxergam vocês. Vocês estão sendo enxergados como pessoas que estão vivas, mas na verdade estão mortos. Porque está todo mundo olhando para vocês e dizendo: nossa, que igreja viva. Eu estou olhando por dentro e estou vendo, está morto. Porque a gente aprendeu a atribuir pessoas vivas às pessoas que se manifestam, às pessoas que se apresentam na frente dos outros, às pessoas que fazem barulho, às pessoas que gritam muito, as pessoas... E a gente fala: nossa, esses estão vivos. É por isso que eu digo que barulho não é avivamento. Por quê? Porque lata vazio também faz barulho. Lata vazia também faz barulho. Então tem gente que está vazio, mas está fazendo muito barulho. O pessoal do Instagram que está tendo dificuldade de ver e também de som, vai para o Face, que no Face está ótimo. Lata vazia também faz barulho. Tem muita gente que está fazendo muito barulho, está gritando muito, mas está vazio, cara. Tem nada por dentro. E Deus conhece os bastidores, que tem nome que está vivo, mas está morto. Deus sabe como é o interior. Na verdade, Deus está mais preocupado com aquilo que você é do que com aquilo que você apresenta ser. Porque nem sempre aquilo que você quer apresentar ser é aquilo que você é. Eu posso me apresentar da forma como eu acho que devo me apresentar. Você vê de mim aquilo que eu quero que você veja. Eu mostro aquilo que eu quero mostrar. Eu só mostro aquilo que você enxerga de mim. Eu só mostro aquilo que você queira ver de mim. Eu só mostro a maneira como eu quero ser enxergado por você. Só que Deus não. Deus vai além das aparências. Deus está olhando aqui, ó, a essência. Tem fama que está vivo, mas está morto. Eu sei as tuas obras, que tem nome que vive, mas estás morta. Uma vida de alguém que carrega o rótulo, que carrega a fama, que carrega o título, mas já perdeu há muito tempo a sua essência. E a iniquidade cauterizou a mente de tal maneira que ele não consegue mais enxergar que a vida que ele leva é uma vida de desgraça. Porque às vezes ele está vendo algumas coisas darem certo, algumas portas se abrirem, porque a agenda está bombando, está com muito dinheiro no bolso, o negócio está fluindo. Ele vai: nossa, Deus está se agradando da maneira como eu vivo. E nem sempre o fato de você estar sendo abençoado ou estar recebendo alguma coisa, você está sendo aprovado por Deus. Até porque ninguém tem nada porque merece, só tem por causa da graça. Favor imerecido. Recebe aquilo que não merece, tem aquilo que não merece. É usado não porque merece, mas por causa da graça. É por isso que eu costumo dizer que ser usado é uma coisa, ser aprovado é outra. Deus usa por causa da graça, Deus abençoa por causa da graça, Deus dá por causa da graça. Eu sei as tuas obras, tem fama que vive, mas está morta. Sê vigilante e confirma o restante. Presta atenção. Olha o que Deus está dizendo para Sardes. Sê vigilante. Por quê? É uma igreja que conhece a palavra, é uma igreja que ouviu a verdadeira palavra, que até tem fama de que vive, mas está morta. Mas é uma igreja que precisa aprender a vigiar. Aí Deus traz para nós aqui uma expressão interessante, que não adianta você guardar a palavra, não adianta você ser cheio da presença de Deus, se você não tiver na sua vida vigilância. Você precisa ter vigilância. Não adianta você
Tá cheio de Deus para algumas coisas se você não vigia em outras. A vigilância, ela faz parte do processo para aquele que deseja permanecer de pé. Sabe? A vigilância é o equilíbrio daquele que busca o Senhor. Então, se eu digo, nossa, eu estou buscando ao Senhor, eu estou indo para o monte, eu estou lendo Bíblia, eu estou orando, eu estou me consagrando, se eu faço tudo isso, mas eu não vigio com as minhas atitudes, eu vou cair, amigo. Por quê? Porque não é simplesmente o fato de ser cheio ou de ser homem de Deus que vai me evitar a queda, que vai me evitar o pecado. Até porque eu posso ser homem de Deus, mas a minha carne vai continuar no lugar tentando me levar para o pecado. Então eu preciso vigiar. Por isso que Deus faz questão de dizer, ser vigilante. Porque não basta apenas vocês entenderem a palavra, guardar a palavra, tem que vigiar, cara. Tem que vigiar com o quê? Tem que vigiar com aquilo que te leva ao pecado. Tem que vigiar com a sua fraqueza. Tem que vigiar com os seus desejos. Tem que vigiar com as suas vontades. Vigia, cara. Tu sabe qual é a tua fraqueza. Tu sabe qual é a tua falha. Sai fora, mete o pé. Foge disso aí. Não ache que o fato de você falar em língua estranha vai evitar você de cair no erro. Evitar você de cair no pecado. Nossa, porque eu entrego profecia para todo mundo. E desde quando revelação faz você ter força para vencer pecado? Ah, mas eu estou me enchendo de Deus. Glória a Deus, está no caminho. Mas não basta apenas se encher. Tem que fugir da aparência do mal. Tem que ser vigilante. Sabe? José era alguém que era um exemplo para nós na fé. Você vê que ele está diante da mulher de Potifar. A mulher de Potifar cantava ele. E o que ele vai fazer? Ele vai fugir dela. Porque ele sabe que se ele ficar, ele vai poder cair. Ela cantava eles pelos bastidores. Ninguém ficava sabendo do que estava acontecendo. Se ele cai com ela, não ia dar em nada. O que ele faz? Ele foge, amigo. Por quê? Porque ele sabe que ele não pode ficar. Se ele ficar, vai dar ruim. Então ele corre. Você tem que aprender a fazer isso. A fugir daquilo que vai te levar ao pecado. A ser vigilante. A fugir disso aqui, ó. Da tua carne. Tu sabe que tu é fraco, tu não aguenta um papinho de estranho no teu ouvido que você já cai. Então vai embora, cara. Sai daí. Que o diabo vai tentar você nas tuas fraquezas. Se você é fraco emocionalmente, ele vai atacar sua emoção. Se você é fraco na conversa de financeira, de dinheiro, de proposta, é essa área que ele vai te atacar. Se você é fraco em outras áreas, ele vai tentar na sua fraqueza. Sabe? Então foge. Vigia. Não procura só ser somente cheio. Seja vigilante. Fuja daquilo que você sabe que vai te levar à queda. Se afasta dos caminhos do mal. Tá certo? Procura ser cheio. Ser vigilante. E confirma o restante que estava para morrer. Aí, como Sardes não diz que é fraco, como Sardes não diz que está morto, como Sardes não diz que o povo está fraco, Deus se apresenta e diz, ser vigilante e confessa para mim, vocês estavam para morrer. Em outras palavras, quando Deus diz confirma o restante que estava para morrer, ele estava dizendo o seguinte, confessa para mim aonde foi que vocês caíram. Confessa para mim que vocês estão caídos. Confessa para mim que vocês estão fracos. Confessa, vocês estavam à beira de morrer. Confessa para mim que vocês estavam arrebentados. Vocês estão mortos. Sabe? O pecado faz isso, a iniquidade faz isso. Faz você colocar uma casca na sua frente a ponto de você não identificar os seus erros. E não entender que você está frio, você está morto, já não sente mais nada, está fraco, está vivendo uma vida de aparência e está tocando a bola, está vivendo da forma como está, mas está morto. Aí Deus se apresenta e diz, confessa para mim que vocês estão mortos. Confessa para mim que vocês estão fracos. Confirma o restante que estava para morrer. Fala para mim, vocês iam morrer, vocês estão fracos. Não conseguem orar, não conseguem buscar, não conseguem ter uma vida de essência. Se levanta, diz para mim. Aí você percebe a importância de confessar. Gente, confissão é algo tão sério, que a própria Bíblia diz que aquele que confessa e abandona a sua transgressão, esse alcança misericórdia.
A gente tem uma dificuldade tão grande de confessar, e eu vou provar isso para você agora, a dificuldade que você tem de confessar os seus erros. Qual foi a última vez que você dobrou o teu joelho e você falou assim: Senhor, me perdoa. Me perdoa por quê? Me perdoa porque eu menti hoje, falei de fulana, eu menti para ela. Senhor, me perdoa por quê? Me perdoa porque eu cobicei, eu desejei o que não era para desejar. E a tua palavra diz para não cobiçar. Qual foi a última vez que você dobrou o joelho e você pediu perdão dando nome ao teu pecado? Não é se prostrar e dizer: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Pecado tem nome. Pecado tem nome. Dá nome à tua falha. Olha a dificuldade que a gente tem de reconhecer os nossos erros. Me perdoa porque eu fui linguarudo demais. Me perdoa porque eu falei demais. Me perdoa por quê? Porque caí mesmo, olhei o que não deveria olhar. Me perdoa porque eu me masturbei. Me perdoa porque eu desejei. Me perdoa porque eu forniquei, porque eu caí. Qual foi a última vez que você deu nome para aquilo que você estava fazendo? Pastor, qual a importância de dar nome? Reconhecer aquilo que faz. Porque pecado tem nome. Só que a gente tem uma dificuldade tão grande de reconhecer que nós somos falhas, que até mesmo diante de Deus, quando está diante dele, a gente não confessa aquilo que fez. Aí entra o problema, porque se você não confessa aquilo que você fez, você não pode ser liberto. Pastor, mas Deus não tem poder de... mas Deus não tem poder de me transformar? Tem. Só que Deus só vai tocar na área que você reconhece que precisa ser tocado. Eu repito isso. Deus só vai tocar na área que você reconhece que precisa ser tocado. Se você não reconhece que essa área precisa ser tratada, Deus não toca nela. Não é porque Ele não tem poder para tocar. Ele tem poder, mas Ele não vai tocar. Por quê? Porque tem um princípio. Qual é o princípio? Confessar. Reconhecer. Expressar para Ele onde é que foi que você caiu, onde é que foi que você errou, onde é que foi que você falhou, onde foi teu pecado, onde foi tua queda, aonde você começou a cair. Você está reclamando agora do resultado da queda, mas você não caiu no resultado, você já está caído há muito tempo. O pecado nasce aqui, na mente. O teu corpo, ele reage mediante aquilo que você pensa. As suas ações são formadas pelos seus pensamentos. Aquilo que você pensa é aquilo que você faz. Então o resultado, ele é a resposta daquilo que você vem fazendo há muito tempo. Muito tempo. Confessa para Ele. Diz para Ele. Confirma o restante que estava para morrer. Ou seja, Deus está dizendo para a igreja de Sardes: fala para mim onde vocês caíram. Fala para mim onde vocês erraram. Confessa para mim onde foi que vocês pecaram. Aí Deus continua dizendo: confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas. Olha o que Deus diz: eu não achei as tuas obras perfeitas. Qual o problema de você interpretar isso de maneira literal? É que você lê um texto como esse e fala: nossa, Deus não achou minhas obras perfeitas. Mas como que eu vou ser perfeito se eu sou falho? E sempre eu vou ser falho. Então, a interpretar que a palavra perfeição, quando Deus fala assim: eu não achei as tuas obras perfeitas, não é que Ele quer perfeição de Sardes. Não é que Ele quer de Sardes uma igreja perfeita. Ele não vai encontrar perfeição no homem. O homem é falho. O homem é dependente da graça. Então quando Ele diz: eu não achei as suas obras perfeitas, Ele está dizendo assim: eu não vi arrependimento. Eu não vi reconhecimento. Então, quando Ele diz: eu não achei as suas obras perfeitas, Ele está dizendo: não é perfeição que eu quero arrependimento. Eu não vi arrependimento, eu não vi confissão, eu não vi reconhecimento.
Então, eu não achei as suas obras perfeitas. Eu não vi alguém que reconhece que precisa de transformação. É por isso que eu digo que santo não é aquele que deixa de pecar. Santo não é aquele que nunca erra. Até porque não existe ser humano que nunca vai errar, a não ser Jesus. Jesus é um ser à parte. Agora, fora Cristo, todo homem vai falhar. Todo homem vai errar. Então não existe homem que não falhe. Por isso que eu digo que santo não é aquele que deixa de pecar. Santo é aquele que sempre se limpa, que abandona a prática dos seus erros, que confessa os seus erros. Quando Deus diz, eu não achei as suas obras perfeitas, Ele está dizendo, eu não vi arrependimento. Eu quero arrependimento, eu quero reconhecimento, eu quero abandono de prática. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é um sentimento ligado à culpa, que não abandona aquilo que eu faço. Arrependimento não, é abandono de prática. Eu reconheço o que eu faço, eu vejo que aquilo que eu faço é errado e abandono as minhas falhas. Isso é arrependimento, ok? É abandono de prática, é mudança de comportamento. Aí ele continua dizendo, eu achei as suas obras, não achei suas obras perfeitas diante de Deus. Lembra depois do que tem recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Guarda e arrepende-te. Aí o verso 4. Mas também tem sarde de algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Olha que interessante isso. Porque, lembra depois do que tem recebido. Ou seja, é uma igreja que ouviu a verdade. E ouvido, guarda e arrepende. É uma igreja que ouve a verdade. A verdade foi falada aqui. Só que é uma igreja que ouviu e não teve a necessidade de praticar aquilo que ouviu. Preferiu viver de aparência. Por isso a fama que tem vive, mas está morta. Aí, Deus ele não generaliza a igreja. O verso 4 ele diz, mas também tem sarde de algumas pessoas que não se contaminaram. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, eu estou despertando a igreja de Sardes. Fama que está vivo, mas está morto. Porém, tem crente dentro dessa casa. Tem gente aí que vai subir comigo para a glória. De algumas pessoas que não se contaminaram, que não sujaram as tuas vestes. Capítulo 3, verso 4. Tem crente aí, hein? Tem gente com essência aí, hein? Por isso o perigo de eu generalizar, de eu disser que nessa geração ninguém presta, né? Você já deve ter ouvido pregadores falar sobre isso. Porque essa geração ninguém presta. Como assim ninguém presta? Como assim ninguém presta? Cuidado com o sentido de generalizar. Cuidado com esse sentido de síndrome de Elias. Já viu a síndrome de Elias? Senhor, mataram todos os profetas. Não tem mais profeta na terra. Todo mundo morreu. Só ficou eu, Senhor. Como assim, Elias? Só ficou você? Não. Ainda tem 7.000 que não se encurvou diante do sistema, que não se encurvou diante de Baal. Então cuidado com você que fica generalizando. Eu não vou lá em Sardes porque ali ninguém presta. Eu não vou mais para a igreja porque o sistema está dominado. O sistema tem crente em Sardes. Tem gente pagando preço em Sardes. Tem gente fazendo a diferença. Tem gente que está crescendo num ambiente onde a maioria peca e ele olha para ele e diz, quer saber? Não vou viver esse caminho não, cara. Não quero esse caminho não. Eu quero agradar a Deus. É como Samuel, que a Bíblia diz que Samuel crescia diante dos homens e diante de Deus. Samuel ele foi criado em um ambiente promíscuo. O ambiente que Samuel foi criado, não sei se você lembra, Ofni e Finéias, que eram filhos do sacerdote Eli, que entre aspas ali fizeram parte da criação de Samuel. Quem era Ofni e Finéias? 2 homens que se prostituíam na frente do templo, que comiam da gordura dos animais, que eram voltadas literalmente para Deus, ou seja, eles profanaram aquilo que é sagrado, eles profanaram aquilo que era santo. 2 homens que não tinham temor, que não tinham vida no altar, que viviam uma vida de destruição. Aí a Bíblia diz que Samuel crescia diante dos homens e diante de Deus.
Samuel cresce num ambiente que está sujo, num ambiente promíscuo, mas ele escolhe não fazer aquilo que Ofni e Finéias estão fazendo. Ele escolhe não participar de sistema. Por quê? Porque ele decide crescer diante de Deus. Então ainda tem crente em Sardes. Cuidado você ficar falando que ninguém presta, que ninguém serve para nada. Ah, porque é impossível não se contaminar. Não. Você se contamina se você quiser. É possível você viver em um ambiente onde todo mundo se prostitui e você não se prostituir. É possível você viver em um ambiente onde a maioria vive na idolatria e você não idolatrar. É possível você viver num ambiente onde a maioria fala palavrão e você não fala. É possível você viver em um ambiente onde a maioria vive ouvindo músicas seculares e você escolhe adorar a Deus. É possível você viver em um ambiente onde a maioria só escarnece da fé, profana, fala daquilo que não agrada e você deseja exaltar a Deus nesse ambiente. Por quê? Porque a diferença não está no local. A diferença está nas atitudes que você toma dentro do local. Ué, Jesus, ele vai vencer dentro do deserto. Adão, ele vai pecar dentro do paraíso. Adão está no paraíso e ele peca. Jesus está no deserto e ele vence. Para mostrar para nós o quê? Que o segredo não está no lugar que você está. O segredo está nas tuas escolhas. O que diferencia não é o local. O que diferencia são as tuas escolhas, as tuas atitudes diante do lugar que você está. Jesus venceu no deserto. Adão pecou no paraíso. Para mostrar para nós que a diferença não está no ambiente, mas estão nas nossas escolhas. Então tem crente em Sardes que escolheu não viver o que a maioria está vivendo, mas escolheu fazer aquilo que a palavra determinou para que eles fizessem. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja.